Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aulinha de matemática e hoje vamos dar continuidade ao assunto que a gente vinha vendo de dízimas periódicas, né? Não é isso? Então, como eu falei, uma dízima periódica, né? Ela é o quê? É um número racional, certo? E como é que a gente encontra esse número racional, né? Que é uma dízima periódica, que no caso é a forma decimal de um número racional. Então, nós sabemos que um número racional ele pode ser escrito dessa forma, como eu já falei, A sobre B, não é isso? E quando a gente faz a divisão desse número aqui, ó, que vai dar 1,222 e assim continua, certo? A gente encontra um número decimal, que é escrito dessa forma aqui, certo? Esse número aqui, essa parte depois da vírgula, é o que a gente chama de dízima. E quando é que ela é uma dízima periódica? Quando, vejam que ó, nós temos aqui um período que ele se repete. No caso aqui, ó, o período dessa dízima periódica que é o 2, certo? Então, o período é a parte que se repete. Então, quando você tem uma parte, um período que ele se repete em uma dízima, é o que a gente chama de dízima periódica, certo? Agora, nós já sabemos que para a gente encontrar essa dízima, certo? Esse número decimal aqui, basta que eu faça essa divisão, não é isso? Eu vou fazer a divisão, certo? Do número fracionário e eu vou encontrar um número decimal e ele pode ser uma dízima periódica ou não, certo? Vai depender dos números. Só que imagine você fazer o processo inverso, onde você tem uma dízima periódica e você vai encontrar a fração geratriz, a fração que gerou essa dízima periódica, certo? Que é o nosso assunto de hoje, fração geratriz de uma dízima periódica. E hoje a gente vai trabalhar essa parte. Como é que eu faço quando eu tenho uma dízima periódica e eu quero encontrar a fração que gerou essa dízima, certo? Então nós vamos pegar aqui, ó. Nós já sabemos aqui, ó, que 11 dividido por 9 vai dar 1,2222. Agora a gente vai fazer o processo inverso. Aqui eu dividi e encontrei a minha dízima periódica. Agora nós vamos fazer o contrário. Eu vou pegar a dízima periódica e vou voltar aqui para nossa fração geratriz, certo? Primeira coisa que você tem que fazer, você vai pegar a dízima periódica, tá? E vai fazer o seguinte, vai igualar ela a x. Então você vai ter, ó, x igual, você pega a dízima periódica e coloca aqui, ó, do mesmo jeitinho, certo? Ok, feito isso, a gente vai fazer o seguinte. Você vai pegar esse mesmo número aqui, ó, x tá valendo 1,222, não é isso? Agora eu vou pegar esse x e vou multiplicar ele por 10, certo? Aí você coloca aqui em cima, ó, 10 vezes x. Então, se eu estou multiplicando x, eu estou multiplicando 10 vezes 1,222, né? No caso, nós vamos ficar com 12,22, certo? Do mesmo jeito. Só que agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair, certo? Esses dois números. Eu vou pegar aqui, ó, e vou subtrair eles, certo? Então, ó, eu tenho 10x menos x, então vou ficar com 9x. Sinalzinho da igualdade. Agora o que é que eu faço, ó? A dízima, eu cancelo aqui, ó, eu corto aqui com a dízima, certo? Elas se anulam, tá bom? E agora, ó, 12 menos 1, eu vou ter 11, certo? Agora, ó, pelo inverso multiplicativo, o 9 que está multiplicando x vai para o outro lado dividindo. Então nós vamos ter aqui, ó, colocar aqui na frente, nós vamos ter que x é igual a 11 sobre 9. E olha aqui, ó, a nossa fração geratriz, certo? A gente encontrou ela. Então, ó, quando eu tenho um número
racional na forma fracionária e eu quiser encontrar a forma decimal dele, basta eu fazer a divisão, certo? Agora, quando eu tiver um número decimal, certo? Aqui uma dízima periódica, e eu quiser encontrar a minha fração geratriz, eu vou fazer esse processo aqui, certo? Eu vou pegar a minha dízima, vou igualar ela a x. Depois, eu vou multiplicar esse mesmo x por 10. Agora vejam, por que eu multipliquei por 10? Porque o período aqui, ó, é só o 2, certo? A gente só tem um algarismo aqui, que é o 2, que é o período da nossa dízima. Então, como só é um algarismo que representa o período, então a gente só coloca um zero, tá? Agora nós vamos fazer outro exemplo, vocês vão entender um pouquinho melhor. Vamos aqui, ó. Eu tenho aqui 3,18 e ele vai se repetindo, certo? Nós estamos querendo encontrar a fração geratriz desse número. Então a gente vai fazer o mesmo processo, certo? Então vamos aqui, ó. Para começar, vou logo aqui separar, ó. Quem é o período aqui, ó? É o 18, né? Que é a parte que se repete. Então, vou colocar aqui só para a gente saber quem é o nosso período. Então eu venho aqui, certo? E igualo esse número a x. O mesmo processo. X igual 3,18, 18, ok? E agora o que é que eu vou fazer? O mesmo processo que eu fiz aqui, agora vai mudar só o seguinte. Ao invés de multiplicarmos por 10, a gente vai multiplicar por 100. Por quê? Porque aqui a gente tem dois algarismos, certo? Que representam o período dessa dízima periódica. Então, como são dois, a gente coloca dois zeros. Então, vou ter 100 vezes. Vou multiplicar, é só você fazer a multiplicaçãozinha aqui, ó. Então, vai ficar 318, 18 e continua, certo? Aí a gente faz o mesmo processo novamente. Faço a subtração, ó. Vou fazer a subtração. Então, vejam aqui que a nossa parte da dízima, ó, ela vai se anular, certo? Se eu estou subtraindo elas, se elas são iguais, então elas se anulam, certo? Então, ó, certo? Se anularam. Agora sobrou 318 menos 3. Então eu vou ter 315. Aqui do outro lado eu tenho 100x menos 1x, né, que a gente tem aqui. Então vai ficar 99x, certo? Mesmo processo, aplicando o inverso multiplicativo, a gente tem o 99 multiplicando x, ele vai para o outro lado dividindo, certo? Então vai ficar x igual 315 sobre 90. Se eu quiser fazer a simplificação aqui, eu também posso, tá bom? Então, ó, vamos dividir aqui, ó, todo mundo por 9, tá? Então eu vou ter aqui, ó, 35 sobre 11, certo? Então, ó, 35 sobre 11 é a fração geratriz de 3,18 e por aí vai, tá bom? Mais um exemplozinho aqui só pra gente matar o assunto. Então, ó, 1, agora vejam quem é o nosso período aqui, ó. Eu tenho 120, 120, 120. Então, ó, o meu período aqui é o 120. Então, vocês precisam notar, certo? Quem é o período que está na dízima periódica, certo? Então, vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Nós temos o que? 3 algarismos, não é isso? Representando a parte, o período aqui, certo? Então, vamos lá. Mesmo processo. Vou chamar a minha dízima periódica de x, tá? Então, x que continua. Então, ó, vou ter 1,120, 120, para não ficar muito comprido, tá bom? Isso aqui continua. Aí, agora, eu vou multiplicar por quanto, ó? Como eu tenho 1, 2, 3 algarismos, então eu vou ter 3 zeros, certo? Vou ter 3 zeros. Então, eu vou ter que multiplicar, ó, por 1000,
Então 1000x, multiplico aqui por 1000, então vai dar, ó, 1120,120, tá bom? E aqui continua. Agora, só a gente passar o tracinho, sinalzinho da subtração, e eu já venho aqui, ó, 1000x menos 1x, 999x, certo? Agora aqui, ó, parte da dízima se anula com a parte da dízima, tá bom? Então aqui, ó, já posso cortar, certo? Então elas se anulam. E aí, 1120 menos 1, eu vou ter 1119, ok? Mais uma vez, pelo inverso multiplicativo, a gente vem aqui, ó, e x é igual a 1119 sobre 999, tá bom? E agora a gente sabe quem é a fração geratriz desse número, certo? Dessa dízima periódica. Então, o processo é sempre o mesmo, tá bom? A gente vai pegar a dízima, tá bom? A atividade vai ser dessa forma. A gente vai pegar a dízima, tá? Você pega a dízima aqui. Primeira coisa que você nota é o período, que é o número que se repete. Então, se o período é 18, então eu vou ter 2 algarismos, certo? Então eu vou ter que multiplicar por 100. Você já lembra disso, certo? Então você já sabe, vou ter que multiplicar por 100. Beleza. Fez isso aqui, só para você lembrar. Você vem, pega a dízima periódica, iguala a x. Pode ser qualquer outra letra, tá? Eu coloquei x, mas pode ser igual a A, igual a Y, tá bom? Você vem aqui e iguala a dízima periódica ao x, certo? E aí depois você analisa. Você tem um período com 2 algarismos, então você vai multiplicar por 100. Aí você vem aqui, ó, 100x. Então você tem que multiplicar aqui, ó, por 100, certo? Agora, pessoal, vou passar um macetezinho para vocês não se perderem muito, tá? Ó, vamos aqui, ó. Deixa eu apagar esse lado. Quando a gente tem uma multiplicação, certo? Por exemplo, eu tenho aqui 50 vezes 10, tá? Basta eu olhar o seguinte, se aqui está multiplicando por 10, basta eu acrescentar um zero aqui em cima, tá? 500, pronto, já encontrei. Se fosse por 100, multiplicado por 100, então eu acrescentaria outro zero aqui, certo? Agora, vocês têm que prestar atenção ao seguinte, quando eu tenho aqui a dízima periódica, por exemplo, 3, 2, 2, 2, tá? Aí eu quero multiplicar por 10. Então vamos supor que eu esteja multiplicando aqui por 10. O que é que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar essa vírgula e vou andar, se tem um zero, então eu ando uma vírgula para a direita e passo uma vírgula aqui, certo? E aqui já está multiplicado por 10, tá bom? Se fosse multiplicado por 100, multiplicado por 100, a vírgula está aqui, né? Aí eu vou multiplicar por 100. Aí o que é que eu faço? Ó? Eu olho para o número aqui e eu vou ter, ó, 2 zeros, então eu vou andar duas casas. Uma, duas. Passo a vírgula aqui, tá bom? E aí eu encontrei o meu número. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu pego o número que está aqui, eu vou multiplicar, ó, por 100. Eu repeti o mesmo número, a vírgula não estava aqui, ó. Aí eu andei uma, duas casas, passei a vírgula, certo? Para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Então, quando vocês forem fazer, para vocês não estarem multiplicando aqui, ó, 3,18, 18 por 100, tá bom? Porque vai demorar muito, tá? Então você já pega esse macetezinho aqui, certo? A vírgula tá aqui, se for multiplicado por 10, uma casa. Se for multiplicado por 100, 2 zeros, então duas casas. Se for por 1000, tem 3 zeros, então você anda 3 casas para direita, ok? Então nossa aulinha de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai para a atividade, beleza?